Esse gradiente já ajuda a dar um certo volume para a fruta, mas eu quero ir um pouquinho além. Vamos utilizar a ferramenta interpolar para isso. Vou explicar um pouquinho o que é essa ferramenta. Na verdade, tem mais de uma forma de fazer essa interpolação. Vou colocar aqui ao lado para que a gente possa fazer esse parênteses e explicar sobre ela. Para interpolar, eu preciso primeiro de dois caminhos, dois objetos. Tenho este círculo e esta estrela. Eu vou selecionar os dois, venho em extensões, gerar caminho, interpolar. Tem essa caixa de diálogo com algumas configurações. Eu vou pedir para pré-visualizar e nada aconteceu, porque antes disso eu preciso transformar esses dois objetos em caminho. Vou tirar o pré-visualizar. Se eu clicar aqui, esse caminho na verdade ainda é o objeto círculo. Esse daqui ainda é o objeto polígono, estrela. Eu preciso selecionar, vou selecionar logo os dois, vem em caminho e converter em caminho, converter em curva. Agora eu vou selecionar os dois e posso vir com a ferramenta interpolar, pedir para pré-visualizar. Ele vai transformando um objeto em outro. Ficou meio estranho, mas vamos mudar o método de interpolação para esse segundo método. Agora ficou mais interessante. Se eu resolver mudar alguma característica do meu objeto, eu preciso tirar a pré-visualização, clicar, por exemplo, eu quero tirar o contorno. Vou Shift, vou clicar aqui, tirei o contorno, vou voltar, interpolar, vou pedir para pré-visualizar. Ele pega esses dois extremos, que é o círculo e a estrela, e vai criando formas intermediárias entre eles. E não somente as formas, mas também o estilo. Se eu tirar aqui interpolar estilo, vai ter somente uma cor, ele vai interpolar as formas. Eu vou diminuir aqui o número de níveis de interpolações, de passos. Vou colocar 6 passos. Em expoente, ele vai mudar gradualmente a distância entre cada um dos passos. Se eu colocar aqui 0,5, ele vai ficar mais concentrado de um lado. Se eu colocar menos 0,5, vai ficar mais concentrado de outro. Para vocês poderem enxergar melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui interpolar estilo. Por enquanto, não vou aplicar. Vou só tirar a pré-visualização. Vou aplicar uma transparência aqui nesse preenchimento. Vou colocar aqui a opacidade com 50. Vou voltar e vou pedir para pré-visualizar. Com a transparência fica melhor de vocês entenderem. Vou voltar aqui com 0 e vou dar o OK. Vou pedir para aplicar. Vou mover. Os originais continuam aqui. Eu tenho a interpolação como um grupo. Se eu clicar com o botão direito e pedir para desagrupar, eu vou ter acesso a cada um dos passos da interpolação. Vamos fazer uma outra forma de interpolação. Vou duplicar esses objetos. Nesta outra maneira, eu preciso ter um caminho só, porém com dois subcaminhos. Vocês vão já entender. Eu vou selecionar esses elementos aqui. Vou vir aqui em caminho e pedir para combinar. Poderia ser também caminho união. Depois disso, em vez de usar a extensão, eu vou utilizar aqui em caminho efeitos de caminho. Vou vir em adicionar. E vou em interpolar subcaminhos. Aqui eu posso controlar o número de passos. Aqui eu posso editar essa curvatura. Posso inclusive adicionar alguns pontos. Clicando 2 vezes, ele adiciona um ponto nessa curvatura. Opa, cliquei fora, tenho que clicar novamente aqui. Vou adicionar mais passos. Qual a diferença deste método e deste daqui de baixo? Esse daqui é o que nós chamamos de método destrutivo. Porque uma vez que eu faça, eu não tenho como alterar variáveis dessa interpolação. Já fiz, pronto. Se eu quiser alterar essa variável, eu vou ter que selecionar os dois objetos e repetir aquele passo. Extensões, gerar caminho, interpolar e configurar novamente. Aquilo como nós já falamos. Esse daqui não. Posso selecionar o objeto e vir aqui, não, o número de passos não é esse. Então eu diminuo. Não, eu quero aumentar. Eu quero mudar aqui essa curvatura, que era uma informação que nós não podíamos fazer nesta forma aqui de interpolar. Pode mudar aqui esse caminho. Beleza. Agora percebam que eu não consigo interpolar o estilo. O estilo fica um só, fica
o contorno, o preenchimento que estiver definido vai ser para todos os passos da interpolação. Esse daqui também nós chamamos de não destrutivo, porque se eu quiser eu posso vir aqui, ó, e tirar a interpolação, vai voltar a ser um objeto normal, ok? Quando eu uso um ou outro, vai do objetivo, do resultado final que você quer chegar. Voltando ao nosso desenho, vocês lembram que nós tínhamos aqui em camadas, ó, caso vocês não lembrem, vocês podem adicionar aqui também, tá? Organize, adicione, exclua camadas. Tínhamos aquela camada de backup. Eu vou pedir para visualizar. Ó, tem aqui meu objeto, eu vou duplicar esse objeto. Vou tirar da camada de backup, vou vir aqui em enviar, mover para a camada, vou colocar camada 1, mover, e vou tirar a visualização da camada de backup. Eu preciso deixar esse objeto com o mesmo tamanho desse. Eu vou selecionar os dois. Ó, a altura tem 475, vou copiar, selecionar aqui o objeto, vou clicar aqui para ter a proporcionalidade entre largura e altura, e vou copiar aquela altura. Pronto. Nós vamos usar o interpolar de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro eu quero dividir pela metade esse contorno. Tem várias formas de fazer isso. Nós já vimos até algumas em outros vídeos. Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente do que nós já vimos. Eu vou utilizar a ferramenta editor de nós, vou clicar neste nó e vou pedir para quebrar o caminho. A mesma coisa aqui, vou selecionar, vou pedir para quebrar o caminho. Agora eu vou clicar nesses nós e vou apagando. Ah, e agora aqui no meio? Na verdade, ó, nós separamos aqueles nós. Eu posso só selecionar esse contorno, essa linha e deletar. Tenho só metade do contorno. Vou vir aqui em preenchimento e contorno. Estilo do contorno, tá, unidade pixels, eu vou colocar em 5, deixar mais grosso. Não, menos, vou colocar 3. Vou definir a cor do contorno. A princípio, eu vou clicar aqui. Eu quero que ele tenha esta cor aqui, porém numa matiz mais escura, com menos luminosidade. Eu vou duplicar, trazer aqui para baixo, já vou aproveitar e duplicar, já já vocês vão entender. Vou clicar aqui nesse quadrado, vou aqui em preenchimento, vou aqui em roda. Se eu quero mais escuro, eu não vou mudar aqui, eu vou vir para cá, escolher um tom mais escuro. Beleza. Agora neste outro, eu vou escolher um tom mais claro, tendendo aqui para o branco, tá vendo? Ok, vou selecionar, vou vir aqui com conta-gotas, vou segurar o Shift porque eu quero copiar esta cor, mas para o contorno, não para o preenchimento. Observem que até muda o cursor, ó. Beleza? Agora eu vou duplicar este contorno e vou pedir para espelhar bem aqui. Vou deixar coladinho um do lado do outro, lembrando que tem que estar o alinhamento, tem que estar ativado a atração para nós. E agora, segurando o Shift, com o conta-gotas acionado, eu vou pedir para ficar nesse tom mais claro. Ótimo, vou aplicar a ferramenta interpolar. Nesse caso, como eu quero que interpole os estilos, eu não tenho como utilizar por meio de caminho, efeitos de caminho. Eu só tenho como utilizar aqui em extensões, gerar caminho, interpolar. Se eu coloco um número bem alto aqui, 100, pedir para pré-visualizar, ó, fica aparecendo inclusive um degradê. Mas se eu tirar aqui a pré-visualização e diminuir o número de passos, vou colocar metade, vamos ver como vai ficar. Já perco aquele efeito. Nesse caso a minha intenção não é ficar aquele degradê, as linhas apareçam, eu vou colocar 30, deixa eu ver como vai ficar. É isso, vou pedir por enquanto, aplicar, já aplicou. Tanto que se eu mover aqui, ó, vou mover todo o conjunto, tá vendo? A caixinha de diálogo ainda está lá. Caso possa fechar, tá como uma coisa só. Aqui eu ainda tenho os originais que deram origem a essa interpolação. Vou trazer aqui para o meio, vou clicar mais uma vez, vou segurar o Alt e vou girando até chegar na mesma angulação dos elementos que nós temos lá atrás com as letras. Vou selecionar o resultado da interpolação, mais o fundo, vou vir aqui em alinhar e distribuir. Eu vou colocar aqui em relativo a, vou escolher ao último selecionado. O último que eu selecionei foi a caixa. Vou pedir para centralizar no meio
tanto no sentido vertical quanto no horizontal. Ok, vou mandar um passo para trás, mais um. Eu quero que as letras fiquem na frente, tá? Pronto. Aqui no nosso desenho nós temos 3 elementos. Temos o fundo, temos o texto